Quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Gostaria, através deste vídeo, compartilhar com vocês um sentimento do meu coração, a você que está assistindo nesse momento, sobre um assunto de suma importância que encontramos registrado nas Sagradas Escrituras a partir do livro de Atos dos Apóstolos, em relação à vida do apóstolo Paulo, principalmente sobre a sequência dos acontecimentos na vida de Paulo depois da sua conversão. Para tanto, é importante que a gente observe, que venhamos a observar, o que as Sagradas Escrituras está nos revelando em relação à vida do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo, ele teve o seu real encontro com Jesus indo de Jerusalém para Damasco, cerca de 240 quilômetros aproximadamente. Paulo se dispôs a viajar para perseguir os crentes. Vemos no capítulo 8, a partir do capítulo 8 de Atos, que Paulo perseguia a igreja e a igreja se espalhou, e provavelmente muitos cristãos naquela época procuraram se refugiar em Damasco, que era a capital da Síria, que ficava a cerca de 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas conforme nos diz Atos capítulo 9, a partir do verso 1 e o verso 2, Paulo estava disposto a viajar todo esse caminho com carta em suas mãos dos próprios sacerdotes do Sinédrio daquela época para perseguir os cristãos. É interessante observar que Paulo ele chega a dizer no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 3, que ele era um grande perseguidor da igreja. Ele diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. No capítulo 26 e verso 5, ele testemunha confessando que ele viveu uma vida de fariseu. Diz assim: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Fariseu. Ele achava que, sendo fariseu, ele estava prestando um grande serviço, perseguindo os cristãos. Capítulo 26 de Atos, verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Quando ele escreve a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo,
como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 12, Paulo está dizendo assim: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. No versículo 15, Paulo está dizendo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo isso com muita clareza, reconhecendo que antes de ter um encontro com Cristo, ele era, ou ele foi, um exímio perseguidor da igreja, um exímio opressor da igreja. Ele se considera blasfemo na sua ignorância, na sua incredulidade, mas ele foi alcançado pelo amor de Cristo. Então veja bem, no capítulo 26 de Atos, verso 16, quando ele está diante do rei Agripa, ele está dizendo, ele está falando, ele está testemunhando do seu chamado. Ele está lembrando do momento da sua conversão, quando ele tinha autoridade, ele tinha carta em suas mãos para ir até Damasco, para perseguir e prender os cristãos. Mas como ele mesmo diz, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. No capítulo 9, versículo número 3, a Bíblia diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer no capítulo 22 de Atos, no versículo 6, que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, enquanto no capítulo 26, verso 13, ele diz que era meio-dia. Ou seja, ele diz que quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. No capítulo 26, verso 13 de Atos, Paulo diz que ao meio-dia viu no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Foi ali que Paulo se humilhou diante de Jesus e teve o seu primeiro diálogo com Jesus, o seu primeiro encontro com Jesus. E ele relata que ali ele recebeu o seu chamado. Está em Atos 26, verso 16 ou verso 15, quando ele pergunta: quem és, Senhor? E ele tem uma resposta dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues.
E ele ouviu de Jesus dizendo: levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus estava fazendo promessa na vida de Paulo. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então Paulo recebe o seu chamado. Ele fica cego, permanece como que com umas escamas em seus olhos em Damasco. Deus, o Senhor Jesus, convoca Ananias, que estava em Damasco, para ir à rua chamada Direita e procurar-se na casa de Simão. É isso, é o que a Bíblia diz. Procurar-se na casa de Simão. Glória a Deus, aleluia. Está no verso 11 do capítulo 9 de Atos. Pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Simão fala de Cornélio, né? No capítulo 10. Porém, irmãos, veja bem, Ananias já conhecia, já tinha ouvido falar da fama de Paulo, quanto ele perseguia a igreja. Tanto que Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido falar deste homem, eu sei quem ele é. Como se dizendo: Ananias, o senhor não tem conhecimento de quem é ele? Ele é um perseguidor da igreja. Mas Jesus diz: eu tenho uma obra na vida dele, é um vaso escolhido por mim. Aleluia. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, caiu como que umas escamas dos seus olhos, e ele foi batizado. Foi batizado. A partir de então, por volta do ano 35 depois de Cristo, ocorreu esta conversão de Paulo. Aí então começa a sua história de vida em relação ao cristianismo. Ao cristianismo. Temos conhecimento que por volta do ano, entre o ano 35 a 47 ou 48 depois de Cristo, nós não temos muita informação desta época em relação aos acontecimentos da vida de Paulo. Mas em Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar bem especificado as viagens missionárias que Paulo fez. Vamos encontrar a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira e a quarta viagem missionária. Nós vamos encontrar no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, verso 31, as viagens missionárias que Paulo fez. Mas entre a sua conversão do capítulo 9 até o capítulo 13 de Atos, não temos muita informação sobre os acontecimentos da vida de Paulo, a não ser aquilo que ele mesmo detalha, como por exemplo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1. No capítulo 1, a partir do verso de número 15, Paulo diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou
e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que ele está dizendo? A sua conversão foi no caminho de Damasco, quando ele já estava quase chegando em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele está dizendo que depois de Damasco, ele partiu para a Arábia e depois voltou outra vez para Damasco. E no verso 18 diz assim: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer a respeito dele: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruíra. Então veja bem, então diante disso, entre o capítulo 9 e capítulo 13 de Atos, nós vamos concordar que temos aqui alguns fragmentos da vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, sabemos que ele passou uma temporada na Arábia e em Damasco. Sabemos que ele visitou Jerusalém pela primeira vez. Sabemos que ele foi a Tarso, na região da Síria, Cilícia. Sabemos que ele foi com Barnabé a Antioquia da Síria. A partir do capítulo 13, nós vamos encontrar Paulo congregando na igreja que estava em Antioquia da Síria, que tornou-se uma igreja poderosa, fortalecida no poder de Deus, onde a Bíblia diz que haviam ali doutores e profetas, né? E vamos encontrar, a partir do capítulo 13, muito essa expressão Antioquia da Síria, porque existiam 2 Antioquias na Bíblia. Antioquia da Síria, que ficava nas margens do mar Mediterrâneo, e Antioquia da Pisídia, que ficava em outra região, quando Paulo também passou por lá e evangelizou, pregando o Evangelho de Cristo. Mas Paulo ele se tornou membro da igreja que estava em Antioquia da Síria, correto? Então nós entendemos nesse interim que juntamente com Barnabé, Paulo levou socorro para os irmãos da Judéia quando ele visitou Jerusalém pela segunda vez. Voltou para Antioquia e juntamente com Barnabé, a mandado da igreja, então ele é enviado para a obra missionária, a obra do Senhor. Então o livro de Atos dos Apóstolos tem uma grande importância nos registros das Sagradas Escrituras. Por quê? Atos capítulo 13, verso 1 ao capítulo 14, verso 28, nós vamos encontrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé e acompanhado de João Marcos. Atos capítulo 15, verso 36 até o capítulo 18, verso 22, nós vamos ter a segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 18, verso 23 ao capítulo 21 e verso 16, vamos encontrar a terceira viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 21, verso 17
ao capítulo 28, verso 31, vamos ter então a quarta viagem missionária de Paulo. São esses relatos que Atos dos Apóstolos nos mostra. Desde a primeira viagem de Paulo, foram abertas diversas igrejas nas cidades por onde Paulo, o apóstolo, tenha passado. Sofreu grandes perseguições, naufrágios, foi apedrejado, enfim, situações terríveis este homem sofreu por causa do Evangelho de Cristo. Então, como a princípio eu disse a vocês que o nosso tema principal seria a sequência dos acontecimentos na vida de Paulo depois da sua conversão, que ocorreu por volta do ano 34, 35 depois de Cristo, tá? Nós vamos encontrar o que na história? Por volta do ano 49 depois de Cristo, de Antioquia da Síria, antes do concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas. Ou seja, ele não escreveu somente a uma igreja, ele escreveu às igrejas que estavam na região da Galácia. Ali estava incluído a igreja que estava em Icônio, a igreja que estava em Listra, a igreja que estava em Derbe, né? Que era a região da Galácia. Então, por volta do ano 49 depois de Cristo, Paulo escreve da Antioquia da Síria para essas igrejas que estavam na Galácia, logicamente combatendo principalmente os ensinos dos judeus contra as igrejas ali. Por volta do ano 51 e 52 depois de Cristo, Paulo está em Corinto, e de lá de Corinto ele escreve a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele escreve aos Tessalonicenses porque a igreja de Tessalônica ela fora aberta por Paulo na sua segunda viagem missionária. E Paulo, estando em Corinto, ele escreve a igreja que está em Tessalônica por volta do ano 51 e 52 depois de Cristo. Por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo, quando Paulo está realizando a sua terceira viagem missionária, ele escreve cerca de 4 cartas, segundo a história, 4 cartas à igreja que está em Corinto, sendo que 2 foram perdidas. Mas temos a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que tem grande importância quando Paulo escreve para solucionar grandes problemas que haviam na igreja de Corinto. Isso ele escreve na sua terceira viagem missionária por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. No ano 57 depois de Cristo, Paulo o apóstolo escreve de Corinto. Ele escreve a epístola aos Romanos, a epístola de grande valia que traz a nós, que nos mostra a importância do Evangelho de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. A epístola de Paulo aos Romanos, que ele escreveu de Corinto para aos Romanos. Por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma. Pela primeira vez, Paulo está preso em Roma. Ele foi preso
em Cesareia pela primeira vez, e de Roma ele escreve 4 importantes cartas ou epístolas. A epístola aos Efésios, que ele escreve à igreja de Éfeso, ele escreve à igreja de Filipos e ele escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, e também uma epístola em particular a Filemon. Isto ele escreveu de Roma quando estava preso pela primeira vez. A carta aos Efésios, por exemplo, ele cita no capítulo 4 que ele rogava as orações da igreja ao seu favor, para que as portas do Evangelho fossem abertas e ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Aliás, Efésios capítulo 6 e verso 19, ele diz: por mim, orem por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer o notório mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Da mesma questão, T4 depois de Cristo, Paulo está na Macedônia e ele então escreve a sua primeira epístola a Timóteo, o seu filho na fé. Da mesma forma, entendemos que no mesmo ano, aproximadamente 64 depois de Cristo, ele escreve também da Macedônia a Tito, o obreiro do qual ele deixou em Creta. No ano 66 ou 67 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma e ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo. Então vemos aqui a importância dessas datas. É lógico que as datas nem sempre são conclusivas, são datas aproximadas, mas está aí a importância de ressaltarmos isso, né? Paulo, no fim da sua vida, ele escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, ele fala, reconhecendo que o seu fim estava próximo. Ele diz: